Vamos continuar com a nossa reunião. Cumprimento e dou as boas-vindas ao Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares e ao Sr. Secretário de Estado do Desporto. Vamos começar a audição a requerimento do Grupo Parlamentar do PS sobre o balanço, acompanhamento e implementação da Estratégia Nacional para a Igualdade de Género no Desporto. E para começarmos esta audição, tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Costa Matos, do Grupo Parlamentar do PS, que é o Grupo Parlamentar requerente. Faça favor, dispõe de até 5 minutos. Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado. Nós tivemos recentemente a divulgação da parte do IPDJ dos dados da atividade desportiva 2023 e permitem-nos fazer um balanço em relação àquilo que são os praticantes, em relação àquilo que são também os dirigentes e os árbitros que praticam, que fazem o desporto em Portugal. E nós temos, neste ano, 773.845 praticantes federados, o que de facto é um aumento histórico, são mais 100 mil face ao último ano pré-pandémico, e apesar de Portugal ainda estar atrás daquilo que são os níveis que no nível europeu devemos estar do ponto de vista da atividade física, aquilo que é o balanço claro que podemos fazer dos últimos anos do investimento no desporto é o reforço do número de atletas, um aumento de 42% em relação a 2014. Mas este aumento de 42% é eclipsado quando olhamos para o número de praticantes femininas. Houve um aumento de 72% do número de atletas femininas, que representam hoje 31,5% do total. E também na missão olímpica, pela primeira vez, houve mais mulheres do que homens na equipa. E enquanto olharmos para os dirigentes, tivemos uma redução de 20%, mas tivemos um aumento das mulheres dirigentes de 40%. Olhamos para o número de árbitros, que são 18 mil, temos um aumento de 35%, mas o número de árbitras cresceu o dobro, cresceu 70%. E por isso o balanço que devemos fazer dos últimos anos de matéria de igualdade de género no desporto é sem dúvida muito positivo. Foi o governo do Partido Socialista que investiu na prática do desporto pelas mulheres e que promoveu um grupo de trabalho com o setor que apresentou o seu relatório final com recomendações para uma estratégia. E aliás, acabámos de ouvir a senhora coordenadora do grupo de trabalho, houve várias medidas que foram executadas. Chegou-se mesmo a publicar um balanço da execução dessas medidas. E vale a pena dizer que na intervenção legislativa também houve uma pegada em matérias de igualdade de género. Olhe, por exemplo, Sr. Ministro, no novo regime jurídico das SADs, que tem obrigações de paridade nos órgãos das SADs. A mesma coisa em relação às federações. Mas o certo é que quem acompanha esta área sabe que desde que este novo governo tomou posse, esse tema, infelizmente, saiu da agenda. E, Sr. Ministro, não se percebe porquê. É porque a igualdade está na sua colega da juventude, em vez de estar no mesmo ministério, não se articulam, não falam bem um com o outro. É porque querem descartar o relatório entregue, fazer algo novo, fazer algo diferente, provar uma nova estratégia. Aliás, é preciso referir que a falta de divulgação do apoio à atleta grávida fez com que o ano passado nem uma única mulher candidatou-se para receber este apoio, permitir para além daquilo que é a sua licença inicial como mãe. E isso, apesar de tudo, teve alguma alteração agora. É certo, o Governo anunciou agora em dezembro um novo pacote. Vamos ver o que é que resulta da execução deste pacote, porque isto, PowerPoints e anúncios, é muito bonito. Mas vemos aqui o PSD a levantar-se com um grande gáudio, quando, de facto, acabámos de falar no início da intervenção dos resultados, os resultados falam por si. Vamos aguardar para ver quais são os resultados deles. Porque, como eu ia dizer, Sra. Presidente, se tiver condições, foi aqui dito pela senhora deputada do PSD que em matéria de igualdade de género, nestes 65 milhões, havia 7 milhões para projetos de igualdade de género. 7 milhões ao longo de 4 anos. Ora, dividimos 7 a dividir por 4, são um total de 560 projetos, dividimos este valor também por 560 projetos, dá 3.125 euros por projeto. Eu vou repetir para todos compreendermos bem. A grande anúncio deste Governo para a igualdade de género no desporto são 3.125 euros por ano por projeto para promover a igualdade de género no desporto. E por isso, Sr. Ministro, a nossa grande pergunta é o que é que o Governo entende que os clubes e as entidades desportivas conseguem fazer com 3.000 euros por projeto.
Mais algumas perguntas, Sr. Ministro, porque de facto, que o Sr. Deputado Ricardo Carvalho faz-me aqui uma pergunta, Araújo, que de facto me permite falar de algumas medidas que estavam a ser implementadas pelo nosso Governo e que Vossas Excelências têm agora o dever de dar continuidade. Uma delas foi o selo da igualdade de género no desporto. As candidaturas fecharam 21 de junho, foram conferidos 10 selos. O que lhe pergunto, Sr. Ministro, é como é que pretende alargar, porque 10 selos para o mundo do desporto é infelizmente ainda bastante pouco. Também não há nota de em 2024 ter sido lançadas candidaturas para o Prémio Nacional da Igualdade de Género no Desporto. Olha, em 2023, com o Governo do Partido Socialista fez-se, com prémios, aliás, muito relevantes, no sentido de promover a práticas que promoviam a igualdade de género neste setor. Porquê é que este ano não fez? Vai fazer ainda? Vai recuperar esse atraso? E, por fim, uma medida que também estava anunciada e que era preciso que, na execução deste ano do IPDJ, Vossas Excelências dessem esse seguimento. A gratuitidade do acesso aos cursos de treinador de grau 1 para as mulheres. Para assegurar que há mais mulheres treinadoras. Ainda há bocadinho falávamos disto aqui nesta audição. Senhor Ministro, esta medida que estava anunciada, que estava prevista no Programa Nacional de Formação, vai ou não vai ser executada? Eu terminava, portanto, recapitulando aquelas que são as nossas questões. Há aqui um conjunto de 3 medidas que foram executadas e que é importante assegurar a sua continuidade. O apoio à atleta grávida, como é que vão assegurar que para o ano há candidaturas? O selo de igualdade de género no desporto, como é que vão alargar? E em matéria do Prémio de Desporto Mais Igual, porquê que este ano não houve uma edição? Em relação a uma medida que foi anunciada, mas não foi executada, no mandato de Vossas Excelências, vão ou não vão executá-la? A gratuitidade dos cursos. Mas, sobretudo, em relação às vossas novas medidas, porque só isso é que pode justificar que não tenham, de facto, dado seguimento a este plano. O que é que o Sr. Ministro pretende fazer, mais uma vez, com 3.125 euros por projeto, que é o que Vossas Excelências anunciaram na vossa grande anúncio? Muito obrigado. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares. Faça favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, eu cumprimento todos e queria começar por agradecer muito o convite para aqui estar. É sempre um prazer em qualquer circunstância, mas é redobrado para falar de um tema desta natureza. E, portanto, eu queria começar por, se me permite este atrevimento, por saudar a Comissão, na pessoa da Sra. Presidente, por trazer um tema desta natureza a debate, que infelizmente, julgo eu, para todos nós, nem sempre está na primeira linha mediática das discussões políticas, mas é um tema verdadeiramente estruturante para o país, e eu diria quase civilizacional. De facto, nós falarmos da igualdade de género, este sim é um tema particularmente importante e relevante, e portanto eu saúdo a Comissão e saúdo em particular o partido que teve a iniciativa de o fazer, mas julgo que foi aprovado por unanimidade o requerimento, e portanto é uma saudação generalizada a esta Comissão. E agradeço que há uma oportunidade também para podermos falar um bocadinho sobre este tema e o próprio Governo também poder, de alguma maneira, mostrar aquilo que é a sua, eu diria, a sua vocação quase de trazermos esta matéria para a primeira linha das nossas prioridades. De facto, na área desportiva em particular, nós, se quiser, temos, e se lermos com atenção no programa do Governo, temos 4 grandes pilares na área desportiva. Evidentemente que depois isto pode ser decalcado em muitas outras iniciativas e medidas, mas as 4 eu leio rapidamente. A primeira é aumentar a prática desportiva da população, porque de facto nós temos indicadores ainda muito pobres, eu diria, nomeadamente quando nos comparamos com outros países europeus. É aproximar o investimento direto no desporto também daquilo que são as boas práticas internacionais, designadamente na União Europeia, e eu julgo que já temos dado sinais muito claros também a este respeito, designadamente com um anúncio que foi feito recentemente de um bolo adicional de 65 milhões para o desporto, algo absolutamente inédito e sem qualquer precedente sequer próximo deste na história da nossa democracia. Por outro lado, a diminuição do nível de obesidade infantil e de excesso de peso, que julgo que também todos reconhecemos, é um problema que devemos encarar enquanto sociedade. E outro, eu dei por esta ordem para deixar para o fim, mas nem sequer é esta ordem que lá está, e, portanto não há qualquer hierarquia, eu deixei para o fim, é precisamente, estou a ler, diminuir a diferença na prática desportiva entre homens e mulheres. E eu corroboro uma visão que a própria Estratégia Nacional, que aqui hoje falamos, assume, de que quando queremos diminuir a diferença na prática desportiva entre homens e mulheres, devemos também olhar para outras vertentes, por exemplo, o dirigismo, a participação a outros níveis, e portanto não é só estritamente a prática desportiva, será se calhar um culminar de um conjunto de outras medidas. E portanto eu queria dizer que o Governo se revê perfeitamente neste objetivo,
que eu quero acreditar, e julgo que é, não é? É relativamente consensual na nossa sociedade, porque foi dito pelo Sr. Deputado e bem que nós temos dado passos ao longo dos anos no sentido de melhorarmos. Alguns indicadores recentes, por exemplo, a participação olímpica, a nossa última participação olímpica é um bom exemplo disso, acho que nos devem orgulhar e devem-nos realizar a todos, mas nós estaremos mal se acharmos que estamos bem, que já estamos bem. Acho que, independentemente do caminho que temos vindo a percorrer, há ainda muita coisa que tem que ser feita para estarmos num patamar de sociedade decente e equilibrada, como deveríamos estar. E, portanto, ainda temos um caminho muito grande para ser feito pela frente, que deve passar, evidentemente, por muitas medidas, que algumas foram aqui elencadas. Eu, se calhar, não vou ter nesta primeira intervenção tempo de ir ao detalhe a cada uma delas, mas teremos durante a tarde, certamente, outra oportunidade. Desde os prémios da gratuitidade de um curso de formação para treinadores, etc., que são medidas importantes e não estão minimamente em causa, mas eu queria dizer que há algo um bocadinho mais abrangente que deve estar aqui em causa. E este Governo tem, de facto, esta predisposição. Nós assumimos, não é o orçamento que temos para a igualdade de género no desporto, Sr. Deputado, é no âmbito de um programa especial que apresentámos recentemente. Uma das medidas é, de facto, criarmos um programa específico, é algo que também não existia nunca, não é? Um programa específico de apoio a projetos nos clubes, no concreto, e, portanto, de podermos apoiar clubes para o incremento da participação feminina, e é aí que alocamos, de facto, os tais 7 milhões para abrangermos um número de dezenas de cerca de 560 projetos, e estes vão ter um impacto direto, porque se cada um dos clubes, com um apoio, mesmo que seja reduzido, se tiver um incentivo por clube, se tiver um incentivo, e não é reduzido, mas pronto, mesmo que fosse, um incentivo para a partir daí incrementar e criar canais de incentivo à participação feminina, eu acho que isso é um avanço gigantesco, porque o resultado vai ser, de facto, positivo. Não é, talvez, admito, depois resultados para a apresentação, de facto, em PowerPoints, mas vai ser no dia-a-dia, no território nacional, espalhado por todo o país, vai haver mais meninas, vai haver mais mulheres que vão estar na prática desportiva. Isso acho que diz muito. Mas vou-lhe dar um outro exemplo já agora, que eu acho que é elucidativo e que tem a ver também muito com aquilo que é a ação direta do Governo. Nós tivemos, muitos de vós saberão certamente, aqueles que nos acompanham, que há um órgão de consulta do Governo, que é o Conselho Nacional do Desporto. E esse órgão é composto por um conjunto de entidades que lá estão por inerência. Um conjunto muito significativo, mas dezenas de entidades que lá estão. E está também previsto na lei que o Governo nomeia 9 pessoas para 9 elementos para esse mesmo órgão. Ora, com a alteração do Governo, nós tivemos esta incumbência de nomear 9 pessoas para esse mesmo órgão, por força da lei. E o que acontece é que nós olhamos para a composição desse órgão e, infelizmente, ele era esmagadoramente masculino. Eu nem digo os números para não nos envergonharmos todos. E nós tomamos uma decisão, é que com uma pequena exceção, porque nós tínhamos um compromisso do programa de Governo, de que achávamos que há uma entidade designadamente representativa dos professores de Educação Física que deveriam estar representados no Conselho Nacional de Desporto, e, portanto, digamos que é mais uma inerência, e nós não escolhemos a pessoa, escolhemos o Presidente, e, portanto, não podemos escolher um nome. Portanto, dos 8 restantes, que são nomes escolhidos pelo Governo, nós escolhemos 8 mulheres para esse Conselho Nacional do Desporto, porque quisemos precisamente equilibrar um desequilíbrio que se mantém, apesar de tudo, não é? Porque ainda se mantém. Mas, pelo menos naquilo que dizia respeito à capacidade do Governo de intervir, nós estamos a dar passos também desse ponto de vista, que é evidentemente, se quisermos, tem um cariz de darmos um exemplo, de sermos os primeiros a mostrar aquilo que devemos fazer também às federações, aos diferentes organismos da área do desporto, mas não é só isso. É por facto nós termos hoje em dia uma sensibilidade diferente, feminina neste caso, dentro e portanto mais diversa dentro deste órgão desta natureza, é positivo, é melhor para o desempenho do órgão. E, por exemplo, esse órgão já decidiu nomear o seu... Estou mesmo a terminar, então. Vou terminar. Tem um representante do Conselho Nacional de Educação e já escolheu uma mulher para representar o Conselho Nacional de Desporto no Conselho Nacional de Educação. Isto é um exemplo apenas para mostrar como nós estamos, de facto, a conseguir, eu diria, incrementar aquilo que era uma tendência positiva que já herdamos do passado. Termino para dizer que, e é mesmo a última frase, de que... Desculpe lá, mas vai ter oportunidade de responder aos outros. Então eu a seguir complementarei a seguir, peço desculpa ao Sr. Deputado. De 5 em 5 minutos vai ter a oportunidade de... Compreendido. E já Muito estamos obrigado. em 7 minutos e 30. Sr. Deputado Miguel Matos. É para interpelar a mesa sobre a condição dos Faça trabalhos. favor. Senhora Presidente, houve 4
perguntas muito concretas em relação a medidas concretas que foram colocadas e o Sr. Ministro não respondeu a nenhuma das 4 medidas em concretas. Portanto, solicitava-lhe que pudesse interpelar o Ministro no sentido de responder aos 4 programas específicos que perguntámos. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Ministro ouviu a sua interpelação e, portanto, certamente terá em conta nas próximas oportunidades que vai ter para responder às senhoras e aos senhores deputados. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Barroso. Faça favor. Muito obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento de forma especial o Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares e o Sr. Secretário de Estado do Desporto, agradecendo a vossa vinda a esta comissão para falarmos um pouco sobre a temática que, a requerimento do Partido Socialista, hoje aqui analisamos e que respeita à igualdade de género no desporto. Em jeito de enquadramento inicial, portanto, todos nós sabemos que esta é uma temática que exige e merece reflexão e atenção, de tal forma que quer este Governo tem trabalhado bastante para que haja uma assertividade nas medidas que está a adotar e uma direcionalidade nos efeitos que as mesmas terão sobre a sociedade em Portugal. Porque a nossa sociedade tem que se consciencializar que a igualdade de género no desporto é uma questão de justiça social e assume-se como fator fulcral no progresso que desejamos para uma sociedade mais inclusiva e equitativa. E, portanto, ainda há pouco falávamos com a senhora coordenadora do Grupo de Trabalho para as políticas públicas em matéria de igualdade do desporto, analisámos o relatório e, como tive a ocasião de transmitir à senhora coordenadora, o relatório que nos é apresentado é um relatório que tem bastante informação, que define objetivos, prazos, cronogramas, responsabilidades, indicadores-chave de desempenho, mas que omite uma importante matéria, que é, nomeadamente, o orçamento. Que investimento é que deve ser feito para atingirmos os objetivos que este relatório indica? Que modelo de financiamento deve o país adotar para alcançarmos estes objetivos? E, portanto, nesta medida não houve uma resposta concreta, mas creio que o nosso Governo já está a dar a resposta que deve ser considerada na análise desta temática. Portanto, em dezembro passado, o nosso Governo da Aliança Democrática apresentou as medidas de apoio ao desenvolvimento desportivo em Portugal para o período de 2024-2028. E são 4 objetivos e 5 medidas estruturais e financeiras que representam um investimento recorde em termos nacionais de 65 milhões de euros. Recordemos que entre 2018 e 2024 a taxa de investimento apenas tinha crescido 2,82%. E para este ano, Sr. Deputado Miguel Costa Matos, pode há pouco não ter conseguido percepcionar o que eu lhe transmiti, a todos, aliás, que só em 2025 a taxa de crescimento é de 46,1% e há, portanto, um investimento para 2025 de 65 milhões de euros. Este esforço, obviamente, visa o aumento da prática desportiva e também a inclusão, a inovação e a melhoria de infraestruturas. Dos 4 objetivos, o Governo refere aquilo que o Sr. Ministro já aqui identificou, que um dos objetivos tem, pela sua importância, diminuir a diferença na prática desportiva entre homens e mulheres. E que destes 65 milhões de euros para 5 medidas e 14 programas, na terceira medida de inclusão e desporto para todos, estão considerados 12 milhões de euros para apoio a 400 projetos de clubes desportivos que promovam a prática desportiva para pessoas com deficiência e também, e muito relevante, um apoio a 560 projetos para aumentar a oferta da prática desportiva feminina, que é um valor de 7 milhões de euros. Para além disso, em termos de liderança, e há pouco o Sr. Ministro também já referiu no Conselho Nacional de Desporto, na representação deste Conselho no Conselho Nacional de Educação, mas permita-me ainda que releve que no IPDJ o Conselho Consultivo é constituído por 4 individualidades, de 4 pessoas, 2 homens e 2 mulheres, e que o gabinete do Sr. Secretário de Estado do Desporto aqui presente tem 12 pessoas e que tem um número igual em termos de género feminino e género masculino. E, portanto, está este Governo a cumprir as preocupações em termos de igualdade. Portanto,
Em relação também à formação de treinadores e até na formação de dirigismo, está a ser elaborado um plano estratégico de desenvolvimento para o desporto na escola para os anos 2025-2028. E todos sabemos que este plano estratégico vai reforçar a participação de todos e também alavancar a participação das raparigas, pretendendo uma iniciação desportiva generalizada no primeiro ciclo, reforçando a prática regular, reforçando a formação e o dirigismo na escola. E que, inclusivamente, este plano contempla que possa vir a ser trabalhada a criação de conselhos municipais de desporto ou de intermunicipais de desporto, em que a criação de participação em igualdade deva ser considerada. Portanto, não esquecer que este é um plano para 4 anos e que as medidas que o Governo pretende garantir em desenvolvimento equilibrado e inclusivo no desporto em Portugal farão a diferença, seguramente, na nossa sociedade quando concluirmos daqui a 4 anos este Governo Constitucional. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também a Sra. Deputada Inês Barroso, agradecendo muito as questões e até alguns esclarecimentos que aqui trouxe, que me parece importante. E eu, se a Sra. Deputada me autorizar, vou perder uns minutos apenas para voltar então à intervenção anterior do Sr. Deputado Miguel Costa Matos, porque, quer dizer, lamentando não ter respondido diretamente às 4 questões, mas o meu esforço, acredito, genuíno, foi tentar de alguma maneira elevar um bocadinho a nossa discussão e não entrarmos em matérias tão concretas e tão de detalhe que de repente parece que estamos a esquecer daquilo que é mais importante numa matéria desta natureza. Porque eu volto a frisar, parecem muito importantes todas as medidas que estão no relatório final desta estratégia nacional. Todas elas são relevantes e não há nenhuma que mereça ser contestada, mas nós acharmos que é com um prémio nacional ou com um selo que vamos alterar o panorama, nós estamos de facto a querer fugir à realidade. Mas eu respondo, evidentemente, e tenho todo o gosto em responder às 4 questões, e se houver mais alguma, aqui estou para dar em detalhe. A primeira que tem a ver de facto com o apoio à atleta grávida, eu queria lembrar o seguinte: isto foi uma iniciativa lançada pelo Governo anterior, que no momento do seu lançamento resolveu, ter tido com certeza razões para tal, dar a publicidade e a promoção à medida da forma que a entendeu. E, de facto, ela foi lançada no início de 2024 e esse era o momento para isso ter acontecido. A verdade é que nós entramos no Governo em abril, estava em andamento esta medida e hoje podemos concluir, no final do ano, que ela não teve nenhum, de facto, sucesso. Nós, felizmente, estamos a apontar para 25 para fazer de maneira diferente e, portanto, vamos tentar, dessa maneira, promover. Agora, parece-me um bocadinho arrojado da sua parte achar que uma medida que é da responsabilidade do Governo anterior, que foi lançada no início de 2024 e que podemos concluir no fim do ano, que foi um fracasso total, achar-se que foi, de repente, quem entrou a meio do comboio, com tudo já em andamento, que tem alguma responsabilidade nessa matéria. Mas, do nosso lado, não há qualquer dúvida quanto à intenção de fazer diferente daquilo que foi feito para que o sucesso possa ser diferente. Ora, matéria já distinta tem a ver com o selo e com o prémio, são programas que estão a decorrer e têm decorrido no IPDJ e que vão continuar, portanto, ou existiu a edição 23-24, vai existir a edição 24-25, portanto, nem sei de onde é que vem, quer dizer, são programas que felizmente estão a correr e vão continuar a correr desse ponto de vista, não é? Quanto à matéria da gratuidade da formação de treinadores, nós estamos nesta altura precisamente a fazer um levantamento exaustivo deste programa para perceber o que é que pode ser melhorado para que dessa maneira possamos ter um resultado efetivo e, portanto, se concluirmos, como admito que seja o caso, de que é uma medida que pode ter um efeito positivo para incrementarmos aquilo que eu acho que é uma necessidade e quanto ao diagnóstico não temos dúvidas, precisamos de mais treinadoras também no nosso sistema desportivo, com certeza que vamos prosseguir com essa medida ou eventualmente alterá-la se pudermos dar-lhes ainda mais força desse ponto de vista. Não é? Portanto, espero que tenha ficado claro esse respeito. Agora, eu tenho um comentário a fazer que tem muito a ver com o que disse a Sra. Deputada Inês Barroso, mas que em certo sentido responde também à intervenção inicial. É que eu gostava muito, genuinamente, que esta matéria não fosse alvo, é uma matéria tão relevante e que pode ser tão consensual na nossa sociedade, que é até um bocadinho, perdoem-me que diga, estamos se calhar todos a infantilizar um bocadinho o debate político, se de repente entrarmos numa espécie de competição, a dizer eu fiz mais do que tu, não é? E de repente andamos numa corridazinha a ver quem é que é mais, quem é que estabeleceu uma medidazinha melhor e quem é que pôs um prémiozinho a mais e um selo a menos. Não é? E eu acho que nós deveríamos, nesta matéria, não é muito difícil se calhar,
eventualmente haver alguma competição no sentido de sermos estimulados a fazer cada vez mais, mas não infantilizarmos o debate a este respeito. E, portanto, eu com todo o à vontade reconheço que vou tentar, eu e o Sr. Secretário de Estado, e, portanto, este Governo, nós vamos tentar fazer mais do que fez o Governo anterior. Mas isso não é porque queremos mostrar que somos melhores que o Governo anterior. Nós ao podemos fazer mais do que fez o Governo anterior, estamos a beneficiar do que foi feito pelo Governo anterior. Houve sementes que foram feitas, e o caminho é assim. E nós esperamos, genuinamente, que quem vier a seguir a nós, que faça mais do que nós nesta matéria. Porque nós temos todos um caminho para percorrer. E eu acho que nisto, e digo isto porque é que não devemos infantilizar, porque há uma coisa que nós temos, eu não queria trazer muito este argumento, mas a verdade é esta, é que no Governo anterior foi apresentado um plano, mas não, ele não tinha zero de pacote financeiro associado e sequer de referência onde é que se vai buscar, qual a fonte de financiamento. Não há nada. Ora, isto é muito difícil, porque apresentar planos desta natureza assim, eu não tenho dúvidas que eu desenho rapidamente um plano fantástico. Não é? Agora, custa é depois perceber que recursos é que alocamos aí e como é que vamos conseguir atingir. E é isso que este Governo está a fazer, designadamente, com a aposta, o investimento que está a ser feito no desporto e uma parte significativa que, de facto, queremos alocar a esta matéria da igualdade de género. E agora cumprimento. Muito obrigada, Sr. Ministro. Em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Daniel Teixeira. Faça favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Aproveito também para cumprimentar os meus colegas deputados. Sr. Ministro, acabou de falar que o Governo tem como meta, obviamente, superar aquilo que foram as medidas no desporto do anterior Governo Socialista, e a boa notícia é que isso será bastante fácil de executar, porque muito pouco foi feito, de facto, e obviamente a hipocrisia continua a reinar nesta casa a partir do momento que ouvimos um deputado do Partido Socialista a falar sobre PowerPoints ou sucessos na governação. Seria a mesma coisa que ouvir, por exemplo, um comunista a falar sobre criação de riqueza, por exemplo. É simplesmente incoerente, mas já estamos habituados. Mas, relativamente ao tema que aqui nos traz, eu gostaria, obviamente, também de colocar algumas questões e falar um pouco sobre aquilo que foi o relatório apresentado pelo Grupo de Trabalho previamente e levantar alguns pontos também para perceber qual é a sua opinião, o seu parecer em relação aos mesmos. Antes de mais, é importante salientar que, até agora, parece-nos que pontualmente o Governo tem mostrado algumas incoerências ideológicas, ou seja, ouvimos no decorrer da discussão do Orçamento de Estado várias vezes, vários ministros a mencionar que o Governo pretendia desamarrar várias amarras, mas, entretanto, muitas vezes acabam por dar sinais contrários quando através, por exemplo, de intervenções da Ministra da Juventude, aparentemente querem estreitar laços com o progressismo que considero fútil e que em nada acrescenta àquela que é a qualidade do desporto nacional, ao tecido cultural e social de uma nação. Por isso, em primeiro lugar, o que importa esclarecer em relação àquilo que o relatório demonstra é que, de facto, o Partido Socialista priorizou a loucura ideológica em detrimento do desporto. E isso é muito simples de concluir. Nós olhamos que para os resultados, para os índices de atividade física e comparamos inclusive com o Bloco dos 27 e percebemos que estamos muito aquém do desejável e acabam também muitas vezes por dar sequência àquilo que foi o legado também de governos anteriores, ou seja, habituámos-nos à criação de grupos de trabalho, ao uso do erário público, ao uso do dinheiro público e, no fundo, poucos foram os resultados que foram apresentados, a que beneficiaram tanto o desporto como também a sua prática e os seus intervenientes. E, portanto, a primeira pergunta que eu lhe gostaria de colocar é qual é a visão do Sr. Ministro em relação ao impacto desta mesma estratégia que há pouco foi discutida e quais é que foram, no fundo, os indicadores que salientaria que foram melhorados devido a essa mesma estratégia criada pelo Governo Socialista. Em segundo lugar, e relativamente ao histórico de fracos investimentos no desporto, foi noticiado recentemente que o seu Governo apresentou um novo plano, um plano adicional e com uma verba a rondar os 65 milhões de euros e saudamos esse mesmo passo dado pelo Governo e a pergunta que gostaríamos de fazer é se o Governo, ou que metas tem o Governo, no fundo, para a aplicação deste mesmo plano, se poderia ser mais claro na aplicação dessa mesma verba. Relativamente aos baixos índices da prática desportiva, também saúdo o Ministro por aquilo que salientou há pouco. De facto, é escusado nós continuarmos a falar sobre determinados grupos ou focarmos em determinadas minorias, mas de facto falarmos da atividade desportiva e da prática desportiva no seu geral, independentemente do sexo, da idade, são homens ou mulheres, independentemente de tudo isso. Muitas vezes nós acabamos por focar em pequenos grupos que acordam à quarta-feira com uma percepção, dormem à quinta com uma outra percepção e fugimos àquilo que realmente importa, que é
o desporto, é a atividade esportiva, é a saúde física e a saúde mental também. E por isso saúdo em relação a esse ponto. Relativamente à questão das remunerações, e há pouco foi falado também pela esquerda em relação a esse tema, o relatório sugere que sejam dados passos no sentido de igualar essas mesmas remunerações. Importa relembrar que as remunerações no desporto estão associadas a vários fatores. Em primeiro lugar, a performance do atleta, em segundo, também a capacidade do mesmo, e por fim, aquilo que ele é capaz de gerar, ou seja, a receita que muitas vezes ele é capaz de gerar, tanto em desportos individuais como também em desportos coletivos. A exemplo, e falou-se há pouco de futebol, o campeonato do mundo de futebol feminino gerou aproximadamente de receita 200 milhões de dólares, enquanto o campeonato mundial de futebol masculino gerou aproximadamente 6 mil milhões. Ou seja, é uma diferença enorme e obviamente que as remunerações acabam também por ser diferentes. Existem diferenças e obviamente que se daqui no futuro houver uma inversão e que forem porventura as mulheres as que tiverem maior receita, do meu ponto de vista e do ponto de vista da nossa bancada, também, consequentemente, deveriam ter as maiores remunerações. A pergunta que eu lhe faço é qual é que é a opinião do Governo em relação a este mesmo tema, se pensa ou não usar da caneta do Estado para resolver este problema, que a esquerda afirma ser um problema, ou não. E, por fim, permita-me terminar com a seguinte questão. O Sr. Ministro afirmou em outubro, e cito, que o desporto cultiva valores que devem orientar a nossa vida cotidiana enquanto comunidade. Falou também que a cultura do mérito e da competição é fundamental e ajuda-nos a todos a crescer. Recentemente veio a dizer também que as matérias de género no desporto se mantinham como uma prioridade no Governo. E, da nossa opinião, de facto, são temas, ou seja, uma coisa não bate. E, portanto, a questão que lhe quero fazer para terminar é de que lado é que vai ficar o Governo, se do lado da ciência, do lado da ilusão, se do lado da meritocracia ou do lado da confusão. Já o afirmei há algumas audições atrás. Eu, pessoalmente, não tenho compromisso com o erro, o nosso partido também não, e espero que o seu Governo também não tenha. Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares. Faça favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradeço também, Sr. Deputado Daniel Teixeira, as questões que colocou e a forma como fez. Eu diria que, tentando responder a tudo, porque de facto houve várias questões levantadas, a primeira sobre a estratégia em si, que aqui estamos a discutir, alvo direto, digamos assim, desta audição. Nós, de facto, olhamos para o relatório com cuidado e com apreço, se quiser até admiração, porque acho que é uma ferramenta importante de trabalho. Acho que e acho que devemos todos, não é? E até porque isto foi no governo anterior que foi desenvolvido, eu estou particularmente à vontade e, portanto, digo, nós, enquanto sociedade, devemos agradecer às individualidades que participaram neste grupo de trabalho, em particular à sua coordenadora, que julgo que tiveram a oportunidade aqui de ter convosco há uns minutos atrás, e que é uma personalidade que eu aprecio e admiro. Eu confesso que não conhecia antes de estar no exercício destas funções, mas tenho tido a oportunidade de ter algumas interações com ela e acho que é um excelente exemplo de voluntarismo, de dedicação, de competência também, não é? na área desportiva. E, portanto, acho que também nos inspira a todos. E, portanto, eu diria que, quando olhamos para a primeira abordagem a este documento, é que, de facto, quem tem responsabilidades públicas e tem oportunidade de ter um relatório desta natureza é uma vantagem acrescida e, portanto, a primeira abordagem é exatamente essa. Depois, quanto àquilo que é o estado da arte, digamos assim, nós verificamos o seguinte, é que desde que o relatório foi finalizado, o relatório final, portanto não é o trabalho do grupo de trabalho, desde que o relatório final foi apresentado até ao dia de hoje, nós tivemos 427 dias de vigência do governo anterior e tivemos 282 dias, desculpem, de vigência, digamos assim, no atual governo. E, portanto, a responsabilidade superior, eu diria, não é? Quase o dobro, não é? de dias. Deste ponto de vista, ainda é do governo anterior também no que diz respeito à execução. E nós, em muitas matérias, vemos que, de facto, está a ser executado, sem dúvida, mas há outras onde ainda temos um caminho longo a desempenhar. E é nisso que nós temos tentado apostar, temos nos focado nisso, para, como digo há pouco, em cima daquilo que foi feito. E, portanto, não é para contrariar nada, que não é esse o nosso estado de espírito, mas em cima do que foi feito é, de facto, incrementar a execução desta estratégia ou deste relatório, se quiserem, não é? Porque ele tem medidas muito concretas, não é? É um relatório extenso desse ponto de vista, que se divide são 15 propostas de ação, mas, no fundo, se formos ao detalhe, são mais de 42 ações, ou são 42 ações muito concretas, não é? E estamos a olhar para elas uma a uma, portanto, para as 42, não estamos a olhar de maneira diferente.
E, portanto, eu diria que nós podemos estar otimistas que, provavelmente, no final desta época desportiva já vamos ter um cenário um bocadinho mais interessante do ponto de vista da execução, não é? Podemos, há várias delas que estão, de facto, aliás, já disse algumas que estão em andamento, e outras que estamos a tentar incrementar. Outras ainda que foi já este Governo que, de facto, incrementou. Eu dei o exemplo há pouco do Conselho Nacional do Desporto, já aqui foi dado outros, não é? Em que nós, de facto, já na vigência deste Governo estamos a apostar. Mas eu não queria deixar de realçar o facto de o Governo ter posto no programa do Governo, ter colocado, por exemplo, no programa de medidas que eu já vou seguir, que sei que foi a questão seguinte, não é? Que foi apresentado também por este Governo, nós colocamos esta como, de facto, uma prioridade, não é? Nós temos projetos a ser apresentados, são cerca de 140 por ano, não é? E, portanto, o número não é exatamente aquilo que foi dito do ponto de vista financeiro, é um bocadinho maior, bastante maior até do que foi dito, em que vamos apostar, de facto, a apoiar os clubes para poderem, no concreto, incrementarem a participação, a atividade física por parte de mulheres, do género feminino. E, portanto, é nesse sentido que vamos continuar a empenhar e, como digo, desta vez nós temos, de facto, um pacote financeiro associado para podermos incrementar. Digo-vos com toda a sinceridade, não posso esconder, a grande dificuldade deste relatório, a grande dificuldade deste plano é que, de facto, não tem ao lado um orçamento. Basicamente é isso, não é? Portanto, nós não sabemos quanto é que custa cada medida, isso não foi calculado e não sabemos qual é a fonte de financiamento para cada uma das medidas. Isso não foi previsto, também é verdade, que fique claro, não foi pedido ao grupo de trabalho para que isso fosse feito. Eu acho que seria curial que o Governo, depois de receber o relatório, colocasse ao lado um plano efetivo de execução em que tivesse, de facto, essa componente. Portanto, eu diria que é essa a abordagem. Estou a gastar mais tempo do que queria. Rapidamente, nós, se calhar vamos ter tempo a seguir, eu peço desculpa se não conseguir agora, mas, de facto, o programa que apresentámos para o desporto é, de facto, muito ambicioso. Nós já estamos relativamente detalhados, embora eles tenham um princípio, é que isto é para ser concretizado pelo setor associativo desportivo. Portanto, o Governo não quer substituir-se. Portanto, há algum detalhe de medidas que nós vamos dar uma folga suficiente para ser decidido, deliberado, digamos assim. Mas temos alocado verba por verba e depois podemos detalhar mais à frente se houver questão, se houver tempo. A matéria da remuneração, que fique clara a posição do Governo, e é a última que vou poder falar, não é? Para terminar. É evidente que nós sabemos que, quando estamos a falar deste tipo de remunerações, nós não podemos dizer que, de repente, é tudo igual em todo lado, independentemente da modalidade que estamos a praticar, da competição, isso não é viável, nem faz sentido. Agora, há um princípio de não discriminação que esse não podemos abdicar. E, portanto, quando estamos a falar de realidades idênticas, comparáveis, ou, por exemplo, a nível percentual, nós aí temos de ser muito veementes a dizer que não pode haver qualquer espécie de discriminação se a competição for praticada por homens ou praticada por mulheres. E é aí que está a nossa baliza, não é? Não é por, de facto, nivelar tudo igual, que isso é inviável e não faria sentido, nem seria justo, mas não pode haver qualquer espécie de discriminação. Muito obrigada, Sr. Ministro. Em nome do Grupo Parlamentar do LIVRE, tem a palavra a Sra. Deputada Filipa Pinto. Faça favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Agradeço também ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado a presença nesta comissão e gostei muito das suas últimas palavras, que é que está empenhado em tentar que a igualdade no desporto seja uma realidade. Por outro lado, ao mesmo tempo, disse que este relatório não tem medidas a nível financeiro, não se sabe quanto custa cada medida, o que parece depois deitar uma névoa sobre essa vossa vontade de trazer essa igualdade para a questão do desporto. Na audição anterior ouvimos que é preciso acelerar e investir, acelerar na prática desportiva, no caso das mulheres, que tem sido um mundo dominado por homens, acelerar na liderança também no feminino, é preciso formar treinadoras e dar-lhes todas as condições para poderem fazer o seu trabalho. E neste sentido, eu penso que vou fazer uma pergunta um bocadinho redundante, tendo em conta a resposta que já deu, que é qual o objetivo deste Governo para aumentar os números da liderança feminina no desporto e quais as medidas concretas que pretende implementar. Por outro lado, voltando à questão salarial, porque é uma questão central neste momento, falou-se na audição anterior também da igualdade salarial entre desportistas e a nossa convidada disse-nos que a equidade salarial não será tão cedo. Ela foi muito honesta e disse mesmo assim. O que tem o Sr. Ministro a dizer a isto e o que pode fazer para melhorar esta situação, dado que esta questão do salário em questões desportivas também é uma forma de trazer as mulheres e as meninas para a prática desportiva. Também na audição anterior foi-nos dada uma nota da importância de um grupo de trabalho que acompanhe a implementação destas medidas.
Neste sentido, eu gostaria de saber que acompanhamento tem sido feito por parte do Governo e do IPDJ, se tem o Governo alguma comissão de acompanhamento definida para a avaliação destas propostas, conforme recomenda a União Europeia, e garantir que este grupo de trabalho não foi mais um grupo de trabalho sem aplicabilidade prática depois no mundo real. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra ao Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares. Faça favor. Muito obrigado, Sra. Presidente, e muito obrigado, Sra. Deputada Filipa Pinto, pelas suas questões e pertinentes questões. Eu diria o seguinte, do ponto de vista de uma aparente contradição, ou potencial contradição entre o facto de dizer que estamos a apostar nesta matéria da igualdade de género, de promoção da igualdade de género no desporto, e depois no fundo, assinalarmos que não há um orçamento alocado nesta estratégia, eu diria o seguinte, de facto, quando o Governo anterior apresentou este projeto, não apresentou com um orçamento associado. Mas este Governo, em particular, está a apostar, como nunca ninguém apostou, do ponto de vista orçamental também, na área desportiva. E, portanto, eu acho que não vai haver desculpa, isto não é uma desculpa para não se fazerem as coisas. Eu assinalei apenas que não foi bem feito. Eu lembro que nós aumentámos no Orçamento de Estado de 24 para 25, foi um aumento muito significativo, basicamente números redondos de 50 milhões para 54 milhões, o orçamento de desporto, e em cima disso, portanto, para além disso, não estamos a falar já do orçamento de Estado, da rúbrica do orçamento de Estado, nós apresentamos já um programa que equivale a 65 milhões para os próximos anos, e neste caso para os próximos 4 anos. Ora, isto é um valor que nunca existiu para o desporto no nosso país, nem sequer aproximado. E, portanto, eu acho que nós temos recursos para, de facto, podermos alocar às prioridades que temos, e, como eu disse, uma delas é esta. E, portanto, espero ter respondido, não há uma contradição desse ponto de vista. Não é? As medidas de liderança no feminino, se quiserem também na área desportiva, para nós é importante, porque nós é uma área, não deveria ser assim, e, portanto, estamos a contrariar de forma intensa. Mas até não há muitos anos atrás, o desporto era coisa de homens, não é? É terrível, mas é assim. Então o dirigismo ainda mais. Nós hoje, ainda é, infelizmente, é verdade, ainda é. Acho que já há alguns sinais positivos, pelo menos a mim agradam muito, não é? Eu tenho, quer dizer, eu ainda muito recentemente participei numa reunião da Liga de Clubes de Futebol Profissional, não é? Vale o que vale, mas tem mais mediatismo, como nós sabemos, é um desporto que tem mais mediatismo que os outros, e tive intervenções de dois responsáveis de clubes de futebol profissional que me colocaram questões, não é? E foi um homem e foi uma mulher, não é? E para mim foi uma satisfação enorme, não é? Até foi surpreendente, não é? Pronto, mas isto infelizmente são pequenas exceções, não é? Portanto, nós temos ainda um caminho muito longo a ser feito. Estamos a tentar dar o exemplo, há bocado dei-vos o exemplo do Conselho Nacional do Desporto, do Conselho Nacional de Educação. Estamos a nomear mulheres para representar o desporto, digamos assim, porque não há nenhuma razão para que isto não aconteça de forma mais intensa. Agora, eu corroboro aquilo que foi dito, eu julgo que foi a propósito, citou a responsável do relatório, não é? Penso que foi a propósito da equidade salarial, mas também a este respeito, eu aproveito as palavras dela, nós ainda temos um caminho muito longo a ser feito, e infelizmente eu acho que ainda não vai ser no curto prazo que vamos chegar ao patamar que eu julgo que todos desejamos, não é? Mas isso não quer dizer quer dizer, isso só nos deve interpelar a que sejamos ainda mais ativos desse ponto de vista, não é? A matéria da equidade social, da equidade social, pois é um problema de facto, no sentido de, para mim é inaceitável que haja discriminação. Evidentemente nós temos de perceber, aliás foi dito pelo Sr. Deputado Daniel Teixeira, que há muitas da remuneração de atletas, designadamente, e treinadores e associados, que é feita, por exemplo, em função daquilo que é a receita gerada por uma determinada prova, ou uma determinada competição, ou uma determinada modalidade em geral, não é? E, nesses sentidos, nós não podemos esperar que, do ponto de vista dos valores absolutos de remuneração, que sejam idênticos. Agora, já não é aceitável que, por exemplo, numa determinada modalidade, os prémios associados a uma prova masculina seja de, vou dar um número absurdo, não é? Seja de 20% para os atletas, mas na prova feminina já é de 15%, ou é como às vezes acontece ainda. Isso é inaceitável, porque infelizmente também às vezes até a força negocial às vezes do lado masculino é diferente do lado feminino. E é isso que eu acho que aí nós temos de intervir e não podemos aceitar que isso se verifique, não é? Por fim, quanto à pergunta do grupo de trabalho para acompanhamento, nós não temos propriamente um grupo de trabalho estabelecido, porque
felizmente hoje em dia temos na administração com o IPDJ, com o próprio Gabinete dos Estados de Estado do Desporto a liderar. Nós temos métodos, se quiserem, um bocadinho mais ad hoc, mas são metodologias de trabalho que permitem-nos acompanhar este tipo de relatórios. Eu, quer dizer, tenho esta particularidade aqui, medida a medida, eu tenho permanentemente uma avaliação do que está a acontecer e é-me chegado porque há um trabalho feito por equipas que estão dedicadas também a este efeito. E, portanto, eu acho que nós vamos conseguir dar cumprimento àquilo que é uma boa prática, eu diria até europeia, não é? De facto nós não esquecermos aquilo que é uma iniciativa desta natureza. Não é? Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Ministro. Voltamos agora ao Grupo Parlamentar requerente, Grupo Parlamentar do PS. Tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Matos. Muito obrigado, Sra. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Ministro. Em primeiro lugar, é importante dizer ao Chega que as mulheres não são, como disse o Sr. Deputado, um pequeno grupo da população, são mesmo metade da população. E por isso é mesmo importante que nós possamos fazer crescer o número de mulheres que praticam desporto, que são dirigentes desportivas e também que naturalmente são árbitras e que são treinadoras. E é nesse sentido que, apesar de haver um longo caminho ainda a fazer, porque temos apenas 31,5% das praticantes mulheres, a verdade é que as atletas femininas cresceram 72%, comparado com 42% no total, e, portanto, isto é clara demonstração de que não houve só PowerPoints nos últimos 8 anos, houve sim medidas concretas. E é por isso que ficamos muito satisfeitos por o Sr. Ministro dizer que vai somar ao trabalho que o anterior Governo fez, porque de facto há um trabalho feito e este Governo, querendo utilizar, como aqui enunciou, o relatório do Grupo de Trabalho, isso é algo positivo e não deixamos de congratular o Sr. Ministro por isso. E esta audição também serve para alertar-vos para aquilo que estava a ficar para trás e pedir que possa ser devidamente executado. Mas também lhe permita que diga, Sr. Ministro, que não fomos nós que partidarizámos este assunto, porque de facto foi o Sr. Ministro e os Srs. Deputados do PSD que fizeram o assunto das nomeações até para adjuntos do Governo. Portanto, vamos ser sinceros que, quer dizer, estar a trazer composição de género das equipas dos gabinetes governamentais é porventura estar a tentar fazer uma grande conquista de uma coisa que, de facto, deveriam estar a focar mais naquilo que são as medidas de política. Porque o Sr. Ministro desvalorizou, por exemplo, a medida do prémio. Foi uma das medidas que surgiu na sequência do grupo de trabalho, mas, de facto, porventura, pergunto-lhe se acha a composição do seu gabinete ou do gabinete do seu secretário de Estado mais importante do que um prémio que visa valorizar as atividades que promovem a igualdade de género no desporto, na sociedade como um todo. E também convinha recordar-lhe, Sra. Ministra, quando houver condições, eu pretendo continuar. Posso, então? Muito obrigado, Sra. Presidente. Convinha recordar o Sr. Ministro que, de facto, não foi ele que inaugurou as nomeações de mulheres. Nomeadamente foi o Partido Socialista também indicou mulheres para o Conselho Nacional do Desporto e ainda agora disse que há bem pouco tempo o desporto era um assunto só de homens. Eu recordo que Rosa Mota, por exemplo, foi uma grande atleta desportiva e que o nosso Governo teve a decência de indicar para o Conselho Nacional do Desporto e, portanto, também não fazer novidades de coisas que não são novidade. E esse é justamente o problema da sua intervenção e, se calhar mais genericamente, do seu Governo, Sr. Ministro. Porque pretendem dizer que antes não havia nada. O Sr. Ministro disse que nunca houve um projeto para apoiar diretamente a participação feminina no desporto. Ó, Sr. Ministro, eu peço-lhe, por favor, que vá ler os programas que já estavam em vigor, nomeadamente o Plano Nacional do Desporto para Todos, cujos 3 eixos era justamente a participação das mulheres no desporto e que já financiava projetos como aqueles que o Sr. Ministro agora vem anunciar que vai criar. Mas como ainda não me respondeu o que é que pretende financiar com 3 mil euros por ano, nós insistimos na pergunta. Para isto não cair no ridículo, o que é que as excelências pretendem fazer com 3.125 euros por projeto, dos milhões que vocês anunciaram,
que dividido pelos números de projetos que vocês querem aprovar, dá 3.125 euros por projeto. Se faz favor, digam, é o quê? É formações, é contratações, o que é que é? 3.125 euros. O que é que vai pagar? Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço ao deputado Miguel Costa Matos. Eu, se me permitirem, uma nota anterior, que não disse na resposta anterior, mas que me parece também importante, a proposta de liderança feminina, digamos assim, na área desportiva também. Nós temos, de facto, um regime jurídico das federações esportivas agora, que impõe cotas, não é? Exatamente de 33% para participação de diferente género. E é importante que isto fique claro, e por isso é que eu faço questão de referir isto, que este Governo vai ser absolutamente rigoroso e, portanto, no âmbito da renovação dos estatutos de utilidade pública das diferentes federações, quem não cumprir este requisito não verá renovada este mesmo estatuto. Não é? E agora, quanto às questões do Sr. Deputado Miguel Costa Matos, eu diria que a matéria da composição do Governo, e vou trazê-la porque me parece importante, mesmo importante. Eu não sei comparar com o prémio, acho que, quer dizer, é um bocadinho até absurdo dizermos o que é mais importante. Mas há uma coisa que é muito importante, porque isto não é uma mera... Nós não nomeamos como... lá está, a nomeação de um adjunto para o membro do gabinete do Secretário de Estado do Desporto não é um prémio que demos a nenhuma mulher. Foi sim uma orientação que queremos dar de que a sensibilidade de quem decide e quem influencia, neste caso, a decisão, e, portanto, apoia diretamente um membro do Governo, a sensibilidade é uma sensibilidade que não está condicionada pelo género, e, portanto, há 6 mulheres e há 6 homens. E, particularmente, desculpe-me dizer isto, mas eu acho que devia ser valorizado numa área como aqui, todos concluímos, como o desporto, que tradicionalmente é uma área que tem uma influência masculina dominante, para não dizer mais do que isso, não é? Podermos ter quem influencia as políticas, sensibilidade masculina e sensibilidade feminina, vamos pôr as coisas assim para simplificar, desculpem-me, eu acho que é uma vantagem muito grande e tem um impacto positivo, perdoar-me-ão. Não é um número para nós aqui fazermos um boneco, não, é porque é no dia-a-dia que isto tem um impacto a sério, quando de facto se está a tomar decisões e se está a olhar para as políticas públicas e, portanto, é nesse sentido que eu acho que é importante. Aliás, a esse respeito, devo dizer que quer a Rosa Mota, quer, aliás, por sinal, uma coincidência, a pessoa que aqui tiveram há uns minutos atrás, que foi responsável por este relatório, foi indicada por este Governo para o Conselho Nacional do Desporto. Foram indicadas ambas, não é? Ambas. E, portanto, a Rosa Mota, no caso a Rosa Mota, foi renovada, exatamente. Mas agora, como digo, foram todas mulheres, ao contrário de antes tínhamos uma mulher e o resto eram homens, agora é o contrário. E, portanto, mas desculpem, eu não queria mesmo entrar nesta lógica de competição, acho que felizmente estamos todos na mesma linha. Eu reafirmo que nós queremos construir em cima do que foi feito, perdoem-me isto, mas queremos ainda intensificar, que acho que podemos e devemos todos ir mais longe do que fomos, e volto a dizer também, espero que venha a seguir a nós, tenha a mesma atitude, não é? Porque assim é que vamos conseguir dar passos no sentido positivo. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Ministro. Não sei se prescindem da segunda ronda ou se querem continuar o debate e passar à segunda ronda. Parece que, então, ainda bem, porque significa que está toda a gente esclarecida. E, portanto, agradeço a presença do Sr. Ministro e do Sr. Secretário de Estado. Agradeço a presença do Sr. Ministro e do Sr. Secretário de Estado. Brevemente teremos outra vez o Sr. Ministro, não propriamente na área do desporto, mas na área... Deve ser, mais qualquer coisa. A comunicação social e a cultura estão sempre... Há muitos requerimentos. E aproveito para lhes desejar um bom ano, uma vez que ainda estamos no início de janeiro. Muito obrigado.